Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de maio. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não estiver vendo essa imagem aqui, é só ver na parte inferior do vídeo, vai ter um botão lá de se inscrever no canal também. E para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, na segunda-feira tem a atualização das duas carteiras, uma semanal e uma mensal. E também informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, é só você instalar o aplicativo DV Invest, no seu celular. Disponível para iOS e também para Android. Na parte inferior aqui do vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link de acesso direto ao aplicativo. Você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, eu vou falar aqui do Ibovespa, dos futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, GNDI 3, Raio 3, COG-N 3, PSSA 3, VEG 3, BTOW3, MGLU 3 e ITUB 4. Bastante ativo aí para a gente comentar. Começando aqui pelo Ibovespa, pregão de hoje, menos 0,19%, ainda dentro aqui do leilão de fechamento, então pode alterar um pouquinho, está aumentando aqui a queda, 0,2% agora. Mas enfim, um candle de reversão chamado de estrela cadente. Candle grande, candle de reversão, trazendo a expectativa de poder ter algo para corrigir esse movimento de subida. Lembrando, qual a região que eu venho comentando com frequência aqui nas últimas análises? Aquela região dos 86 mil pontos. Por volta de 86 mil pontos, uma resistência lá do gráfico semanal. Não significa dizer que o preço vai bater e vai cair, mas é um lugar de avaliação ali, de entrada de pressão vendedora, enfim, que pode parar o movimento de subida e reverter no movimento de baixa. E considerando que chegou aqui através de um movimento um pouco maior de subida no gráfico diário, aumenta um pouco mais a chance de se ter algum processo de correção. Então, esse é o primeiro nível importante, 86 mil pontos, região de 86, e depois disso a região dos 90 mil pontos seria o próximo nível de importância para o Ibovespa. O que seria interessante acontecer em termos de manutenção da tendência de alta para o Ibov? Mesmo que perca a mínima do pregão de hoje, aqui localizado em 85,395, perdeu a mínima de hoje, próximo pregão aumenta a probabilidade de se ter um movimento para baixo, que seria uma confirmação desse candle de baixo, que até ampliou aqui agora para 0,27% de queda. Então, ampliaria um pouco mais a chance de queda do preço, de correção no preço ou no tempo. Então, se corrige aqui e gera depois um fundo ascendente, fica muito mais interessante para se buscar compra, enfim, seria interessante para a tendência de alta do Ibovespa. Agora, se vem um movimento mais forte para baixo e vem para baixo dessa mínima ou para baixo da média móvel de 3 períodos, aí começa realmente a trazer um cenário de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos aí de ajudar você no seu processo de análise das operações, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência aqui no canal. Indo então para o gráfico de 60 minutos, mini índice veio forte, abriu lá em cima, que é aquela questão de se abrir subindo, tende a ficar um pouco mais esticado de 60, gerou um movimento para baixo, possibilidade de mais trabalhar na ponta vendedora. Fez o movimento para baixo, só voltaria no próximo pregão num primeiro momento, a buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se abrir subindo e passar a gerar a sinalização de fundo ascendente preferencialmente acima dos 86.060 pontos. Preferencialmente acima desse patamar, que é isso aqui, abre subindo e já gera a sinalização de alta já acima dessa região de topo anterior do gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Enfim, seria isso o cenário para se buscar a operação de compra no mini índice. Por outro lado, mantendo-se aqui abrindo para baixo justamente dessa região aqui, de um topinho ali anterior do pregão anterior, que seria na faixa dos 85.670, abriu para baixo dessa região, gerou sinalização de topo descendente, o pivô de baixo a baixo desse patamar, gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação de venda. No dólar, no dia de hoje, queda de 1,92%, dólar caminhando para o suporte aqui desse fundão nos 5.341, tirando a questão do ajuste, 5.334,50, para mim o valor mais importante para o dólar. Então está se aproximando do nível de suporte, mais esticado para baixo,
Sinalização aqui de alta no gráfico diário seria através de superação da máxima no candle anterior. Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente segue aqui o dólar, gerou um processo de primeiro sinal aqui de subida, mas não foi muito longe, volta a ter um movimento de baixa mais fraco, por quê? Porque a correção foi curta, então a tendência é que não tenha um movimento tão longo para baixo, nem chegou a testar a média. Abriu o próximo pregão subindo, confirmando o movimento de alta no gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 5 minutos, acima de um patamar de 5.358,5. Abriu caindo, veio lá para aquela região dos 5.334,50 e gerou sinalização de fundo nela, no G60 ou no G30, fica ainda mais interessante para se focar em operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto isso não acontecer, um pouco mais focado em operação de venda e aí preferencialmente de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Não iria muito para a questão do pivô de baixo, porque já está muito em cima da zona de suporte importante do gráfico diário. Indo aqui agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje está até aqui trabalhando com leilão agora, está informando que ainda está no leilão de fechamento. Então PTR4 está aqui apresentando uma alta de 0,98%, o leilão ainda próximo de sair, está bem próximo de sair do leilão. Então, ativo aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui de maneira geral, isso ainda está dentro do leilão aqui, a Petro. Então, dentro desse processo aqui, a gente tem um ativo que conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas por enquanto não vai vindo para fechar do pregão anterior não, a máxima do topo anterior, mas não está vindo para fechar ainda acima dos 19,77. Segue dentro da sua tendência de alta, foi lá beijar realmente, testar realmente a região dos R$20, a máxima do dia 20,09, perdeu um pouco de força. Para gerar algum sinal de baixa, teria que perder a mínima do pregão de hoje, localizada em 19,33. Enquanto isso não acontecer, ainda segue a expectativa maior de poder continuar o seu movimento aqui de subida. Não vejo, dentro da minha metodologia, um sinal já de comprar a PTR4 em termos de operação de swing trade. Se ela enrolar por aqui, ficar aqui enrolada e depois gerar sinal de alta, aí me interessa um pouco mais, mas nesse momento não está encaixando a entrada de swing trade para mim a PTR4. Indo aqui para Vale 3, que também está, pelo menos falando aqui que está dentro do leilão, até o horário aqui já acho que já era para ter saído do leilão. Então dentro do leilão aí a Vale 3, dia de hoje com queda de 1,8%. Aqui o ativo batendo num patamar de suporte do topo anterior que eu já tinha mencionado nas outras análises. Gerou algum processo de desaceleração dessa queda e algum sinal de fundo aqui nessa região de suporte, me interessa muito mais para compra. Pode até vir a testar o próximo suporte, além dos 49,25, 48,85 e depois 48,05, são os 3 níveis de suportes que eu identifico aqui de imediato no gráfico diário. Veio nessa faixa de preço, gerou sinal de alta, foco maior em buscar a operação de compra ainda encaixaria esse tipo de entrada para mim. Mas por enquanto ainda não tenho entrada de imediato. Dalton, se superar essa máxima aqui, o candle vai ficar um pouco grande, a stop vai ficar um pouco grande, relação risco-retorno um pouco desfavorável. Enfim, mas é algo para ser avaliado aí no próximo pregão. GNDI3 bateu no objetivo da nossa compra. Bateu não, atropelou o objetivo da nossa compra. Então, ativo forte para cima. Alta de 4,87%, passando aqui os dados do encerramento dessa operação, um ganho de 10,37%. Isso representou um crescimento de 0,83% do capital total. Essa aqui eu não cheguei a reposicionar o objetivo. Aí na Raio 3, eu reposicionei o objetivo para 22,78 e o objetivo era 22,42. Ela foi lá, bateu no primeiro objetivo e voltou. Já a GNDI 3 passou e eu não teria objetivo. Então o ativo gerou inclusive um candle de reversão no pregão de hoje, um candle aí com chamado aí de igual o do Ibovespa, né, de uma estrela cadente. Aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre esse padrão de reversão dos candles. Então dá para você pesquisar lá e assistir esse vídeo aí sobre esse padrão gráfico, ou do padrão dos candles. Olha onde ele aconteceu, na zona de resistência. Por que eu busquei um objetivo mais longo? Estava rompendo a resistência, vou tentar pegar um objetivo mais longo aqui no papel. Não foi, não evoluiu. Então, essa ação eu coloquei um stop de proteção de lucro aqui abaixo da mínima da primeira hora de pregão. E aí encerrou essa posição aqui. Essa operação da Raio 3 foi encerrada apresentando aqui um ganho de 2,71% e capital total um crescimento de 0,3%. Poderia ter sido melhor, né? Mas é isso.
Seguindo agora para COGN3, então encerramento de GNDI3 e raio 3. Temos uma posição em aberto em COGN3 que fechou o pregão de hoje com uma alta aqui de 1,69%. Chegou a bater lá na região dos R$5, número redondo, resistência, chegou a oscilar em cima desse topo, fez um pivô de alta, mas não fechou acima. Então, sinal um pouco de fraqueza nessa formação desse pivô. Tem alguma mudança de stop nessa operação? Não. Continuo com stop aqui embaixo, lá nos 4,41. A partir do próximo pregão, independente se tiver mínima descendente em relação a esse ou não, que eu vou avaliar o reposicionamento de stop na COGN3. Na sequência, vamos falar então de PSSA3. Isso, PSSA3. PSSA3 está aqui. PSSA3 no dia de hoje, queda de 1,97%. Estava bem no dia, hein? Foi lá em cima, chegou a estar em alta, aí, gerando pivô de alta, mas fechou pior do que a COGN3. Fechou a estar em alta aí perto dos 3%, superando ali os 45,86%, tendência de alta no curto prazo, mas assim como eu falei em relação ao COGN3, o stop continua no mesmo lugar e só farei algum tipo de mudança stop no mesmo lugar, stop na PSSA3 em 43,41, ela fechou em 44,31, então no mesmo ponto, se não for acionado no próximo pregão, aí tende a ter uma alteração do stop a partir do pregão seguinte. Depois disso, VEG3, aqui tem um bug no Profit, hein? Nessa versão nova do Profit aqui. VEG3, vixe, até bagunçou tudo aqui minha ordem. Vamos lá para VEG3, vou botar aqui na mão que fica mais fácil. VEG3. VEG3 no dia de hoje, boa alta, em alta de 6,26%. Essa alta está de acordo com, não que eu estava esperando isso, mas a minha tentativa, a minha leitura em cima do papel de poder gerar um fundo lá no semanal e aqui confirmar um pivô de alta nesse pregão, trabalhando com stop curto, se concretizou. Ela ficou a 1 centavo do objetivo inicial e eu alterei o objetivo um pouco mais para cima, ou seja, trabalhando com um objetivo na VEG3, agora na casa dos R$41, deixa eu jogar para cá, R$41,12, tentando pegar a melhor relação risco-retorno na ação. Stop dessa operação agora em 38,49, porque depois desse pivô de alta aqui, se tiver um candle no próximo pregão fazendo isso aqui, não faria mais tanto sentido para mim. Pelo menos descaracterizaria a sinalização positiva desse pregão e para mim não compensaria mais continuar comprado no papel. Então stop bem curto agora em 38,49 em relação ao nosso preço de entrada, que foi na superação dos 38,67. Na verdade foi até aqui antes, R$ 38,34. Que é aqui nesse ponto, né? Foi nesse candle de ontem. Aqui seria outro ponto de buscar a entrada em termos de pivô de alta. Seguindo aqui para BTOW3, o próximo ativo aqui a ser comentado, BTOW3, recomendação de compra no pregão de hoje, ali pertinho da última hora de pregão. O papel já vinha num movimento bom de subida no pregão de hoje, estava dando um sinal de fechar o pregão para cima dessa região inteira, e isso trazia uma chance de trabalhar com a compra aqui, com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, até um pouco mais para baixo, e tentar pegar algo mais para cima no ativo. Então, passando aqui os dados desta compra que foi executada, R$ 94,38, região de entrada, terminou fechando aqui por volta dos R$ 95,40. Stop da operação R$ 88,99, logo abaixo dos R$ 89,00. Isso traz um risco, um tamanho de stop de 5,71%, alocando 8% do capital total e tentando um objetivo na faixa dos 105,16, tentando um objetivo um pouco mais aí para cima no papel. Então é um ativo que está aí com máxima histórica, andando forte para cima. Já tinha feito uma primeira tentativa e não tinha dado certo, né? Até gerou stop cheio. Vamos ver se essa resolve andar na BTOW3. B2W que está, como eu já disse, o cenário como um todo, semanal, mensal, quadrimestral, enfim, tudo alinhado para cima. E dentro desse setor, falando de Magazine Luiza, MGLU3 terminou o pregão de hoje também com candle de reversão, chamado de estrela cadente, mais um padrão, Ibov estrela cadente. Tivemos outro estrela cadente que foi agora fugiu aqui qual foi dos ativos que gerou estrela cadente, mas gerou raio 3, estrela cadente. Então mais um padrão aí de estrela cadente, de Shooting Star, padrão de reversão dos candles, que traz aí uma chance de encerrar um movimento de subida e iniciar um movimento de queda ou um movimento lateral. A confirmação desse padrão, perda da mínima do pregão de hoje, se isso acontecer em MGLU3, 63,15, perdeu essa mínima, aumentará a probabilidade de ter um movimento de queda,
onde o primeiro suporte do papel seria na faixa dos R$ 60,40, mais relevante, né? Tem um 61, que é o início do gap, depois até o ponto que é o gap completo, fechamento ali, que seria o corpo, né, do candle, R$ 60,40. É abaixo disso o topo aqui anterior. Enfim, para quem está comprado, stop dá para trabalhar abaixo da mínima desse candle. E para quem está de fora, no meu caso, eu aguardaria algum processo de correção para buscar uma entrada no ativo, tá? Uma compra aí no papel. Uma compra, ficou falando de swing trade. Então, ativo bem alinhado para cima, trabalhando aí em cima de máxima histórica. Então, ativo muito, de maneira geral, muito interessante, inclusive na carteira semanal, está na carteira semanal, está na carteira mensal, as carteiras de ações que eu disponibilizo aqui no canal. No canal não, no aplicativo. Depois de Magazine Luiza, vamos falar de YouTube 4, que no pregão de hoje gerou um baita engolfo de baixa. Os bancos não tiveram um dia bom, né? Um retorno muito forte ali na zona de resistência, bateu justamente na zona de resistência e gerou um candle muito forte para baixo. Não vejo oportunidade de compra, por mais que ela suba no próximo pregão, mas esse fechamento aqui para baixo, esse engolfo aqui forte, fechamento para baixo primeiro desse gap aqui, não chegou a fechar abaixo do suporte principal, que seria 22,96, mas muito ruim esse fechamento do papel, que eu, de maneira geral, qual seria o cenário gráfico mais interessante para eu abrir uma compra em YouTube 4 em termos de swing trade a partir desse momento? Aguardar o preço sair dessa região, ou o preço ficar aqui assim, de lado, e gerar um pivô de alta, ou o preço vir aqui para cima e passa a gerar sinalização de alta já acima dessa confusão aqui, dessa zona de resistência, onde tem chance de entrada de pressão vendedora, como aconteceu forte no pregão de hoje. Então seria isso. Por outro lado, para quem está comprado no papel, a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda do preço, né? E aí o pior cenário seria o papel voltar a trabalhar abaixo ali da média móvel de 13 períodos, enfim, aí aumenta a probabilidade de poder buscar suporte aqui, enfim, os próximos níveis de suporte no ativo. De maneira geral, tendência de alta ainda nesse momento fraca, devido a essa sinalização forte para baixo. Acima dessa região, muito mais interessante para compra. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise e até o próximo pregão. Um grande abraço.